Há montanhas que perdoam erros, e há outras onde um único segundo decide tudo. O Pico Lila, no Karakoram, é do segundo tipo. Foi para lá que, no verão de 2025, uma atleta alemã que trocou o biatlo pelo alpinismo se dirigiu. Este cume tornou-se o seu último. Os acontecimentos desenrolaram-se muito recentemente, mas já é possível reconstituir o quadro completo do que aconteceu. Comecemos pela história pregressa. Laura Dahlmeier pertencia à elite do desporto alemão e estava entre as melhores biatletas do planeta. Os Jogos Olímpicos de 2018 trouxeram-lhe um duplo ouro, vitórias no sprint e na partida em massa. 7 títulos mundiais, a Taça do Mundo em 2016 e 2017, o seu historial é impressionante. Ela continua a ser a única atleta na história da disciplina que conseguiu conquistar 5 medalhas de ouro num único campeonato mundial. E a única que venceu todas as corridas individuais em campeonatos mundiais por 2 vezes consecutivas. Quando, num frio de 30 graus negativos, acertas no alvo com um pulso de 180 e depois voltas a correr, isso exige um controlo que a maioria simplesmente não tem. Laura dominava esse controlo de forma impecável. Nível de mestria absoluto. Reconhecimento internacional incondicional. E então, em 2019, logo após o seu triunfo olímpico, ela anuncia o fim da sua carreira. A decisão chocou muitos. 25 anos é uma idade em que a carreira está apenas a ganhar fôlego. A forma física, ideal. Medalhas futuras, garantidas. Mas nas redes sociais surge uma publicação. Não há mais objetivos desportivos no biatlo. É como se ela tivesse concluído a disciplina até o fim e perdido o interesse. Vencer todos revelou-se um incentivo insuficiente para continuar. Quando estás no topo e vês que o que se segue é apenas a repetição do que já foi feito, resta-te sair ou esgotar-te por completo. Ainda durante a sua carreira, a atleta apaixonou-se pelo esqui de montanha e pela escalada. Após deixar o desporto de alta competição, estas atividades transformaram-se numa nova profissão. Não um hobby, mas um trabalho sério. Obteve a qualificação de guia de montanha de freeride e um certificado de socorrista. Isto não são apenas papéis. São horas e horas de treino em glaciares, trabalho com cordas em paredes verticais, simulações de quedas, prática de evacuação de feridos em condições onde cada movimento pode custar a vida. Ela participou em operações reais. Sabia o que era retirar uma pessoa de uma fenda num glaciar, com a temperatura a 20 graus negativos, o vento a abafar a voz e os dedos a perderem a sensibilidade mesmo com luvas. Ia regularmente em expedições. Em 2021, percorreu uma das rotas mais difíceis no Mont Blanc, onde a parede é quase vertical e cada ponto de apoio pode revelar-se instável. Em 2023, o pico Korjanevskaya, a 7.005 metros. A essa altitude, há metade do ar que é ao nível do mar. Cada passo é dado com esforço. Os pulmões ardem, a cabeça lateja por falta de oxigênio. Um ano depois, o Ama Dablam, 6.814 metros. A montanha conhecida como o Matterhorn dos Himalaias. A inclinação das encostas, o risco constante de avalanches, secções de gelo onde os crampons arranham o gelo com um som metálico e cada golpe de piolé exige precisão. E por aí adiante, a experiência acumulava-se rapidamente. Era impossível chamá-la de novata. Ela conhecia as montanhas, sabia como respiram, como mudam, como matam. Em 2025, ela voa para o Paquistão para uma grande expedição com várias ascensões. O Karakoram é uma das cordilheiras mais selvagens do planeta. Aqui não há trilhos turísticos, não há refúgios de montanha com café fresco e camas quentes. Aqui há apenas pedra, gelo e altitude que não perdoa erros. A 28 de junho, aparecem no Instagram fotografias das montanhas com uma legenda sobre os treinos para o próximo grande objetivo. Nas imagens, picos aguçados que se erguem para o céu, campos de neve cortados por fendas, paredes que se olham de baixo para cima e se compreende. Ali
não há margem para erro. Nas suas publicações, ela criticava duramente o alpinismo comercial e as filas para o cume do Everest, onde os turistas formam correntes humanas, onde os guias literalmente arrastam os clientes para cima e estes nem sequer entendem o perigo em que se encontram. Numa entrevista, proferiu a frase: "No alpinismo, o que importa é o espírito de aventura, a solidão, a liberdade de escolher a rota e a espontaneidade desportiva." Era exatamente isso que ela procurava. Não uma selfie no cume, mas a sensação de que és tu que tomas as decisões, que és tu que assumes a responsabilidade, que és tu que vais onde os outros não vão. Mas voltemos ao Paquistão. A 8 de julho, ela sobe com sucesso a Torre Gasherbrum, 6.287 metros. Tecnicamente, é um dos cumes mais exigentes. Uma torre com paredes verticais de 1 quilômetro, onde é impossível passar sem uma mestria de altíssimo nível. Os dedos procuram um ponto de apoio na pedra fria. Os crampons arranham o gelo. Cada movimento é calculado. Cada erro é o último. Laura passa por isso sem problemas e prepara-se para a próxima saída. O objetivo, o Pico Laila. Vale a pena falar dele com mais detalhe, porque na imprensa geralmente mencionam apenas uma montanha qualquer no Paquistão. Na verdade, este lugar é especial. O pico está localizado não muito longe do K2, o segundo cume mais alto do mundo, na Cordilheira do Karakoram. E, o que é criticamente importante, perto da fronteira com a China e a Caxemira. A Caxemira continua a ser um território disputado entre o Paquistão e a Índia, onde periodicamente eclodem conflitos armados. A linha de controlo passa algures por perto. Patrulhas militares, zonas restritas. Este ponto é fundamental para compreender os acontecimentos seguintes. O cume fica a sul do ponto onde as cristas de Masherbrum e Chogolisa se encontram. Em Chogolisa, aliás, morreu o lendário alpinista alemão Hermann Bull. Foi arrancado de uma cornija para o vazio branco. Ele ia na frente. A neve sob os seus pés parecia sólida e depois, simplesmente, desabou para o nada. O próprio Pico Laila parece uma pirâmide afiada. Sobressai como um espigão com faces íngremes e paredes impressionantes. Olhar para ele a partir do acampamento base faz o coração apertar. A montanha parece assustadora. As encostas são tão íngremes que a neve mal se aguenta nelas. Apenas gelo e rocha nua. Praticamente todas as rotas para lá chegar são escaladas técnicas, em secções quase verticais. Horas a fio pendurado numa corda, a cravar pitões, a mover-se de ponto em ponto. As mãos cansam-se tanto que deixas de sentir os dedos. As pernas tremem de tensão. E mesmo assim continuas a subir, porque não há caminho para baixo, apenas para cima. As exigências de habilidade são máximas. Eis o que Reinhold Messner, um ícone do alpinismo, disse sobre esta ascensão numa entrevista ao jornal Bild. O Pico Laila é íngreme e difícil. No entanto, a Sra. Dallmayr, a julgar pela sua biografia, lidaria facilmente com esta montanha, mesmo por uma rota difícil. Um elogio de Messner vale muito. Ele raramente elogia alguém. O homem que foi o primeiro a escalar todos os picos de 8.000 metros sem oxigênio, que sobreviveu em condições onde outros pereceram. As suas palavras são um testemunho do nível de preparação de Laura. A 28 de julho de 2025, Laura Dallmayr e a sua parceira de cordada, Marina Kraus, também uma alpinista experiente com quem já tinha feito mais do que uma expedição, partem em direção ao cume do Pico Laila. Um detalhe importante: nesses dias, uma onda de calor anómala instalou-se no Paquistão. Mesmo nas altitudes cobertas de neve, estava invulgarmente quente. A temperatura, que geralmente se mantém abaixo de zero, subiu para valores positivos. A neve amoleceu. O gelo cobriu-se com uma película de água. As pedras, que normalmente estão firmemente congeladas na encosta, começaram a mover-se. A partida foi cedo, como sempre nas montanhas. Enquanto ainda está escuro, enquanto o frio da noite mantém a encosta firme.
As lanternas de cabeça cortam a escuridão. A respiração forma vapor. Os crampons arranham o gelo com aquele som característico que todo alpinista conhece. Metal sobre uma superfície dura, uma aderência segura. A progressão corre bem. Chegam à marca dos 580 metros. Como já foi dito, toda a rota é uma escalada por uma parede vertical com elevadas exigências técnicas. Cada ponto de segurança é cuidadosamente escolhido. Cada parafuso de gelo é aparafusado até o fim. A corda está esticada, os mosquetões estão fechados. Faltam cerca de 300 metros para o cume. Quase nada, pelos padrões da vida normal. Mas aqui, a uma altitude de quase 6.000 metros, onde há metade do oxigênio normal, onde cada passo é dado com esforço, são várias horas de trabalho. Mas a 5.800 metros é tomada a decisão de dar a volta e descer. A razão é explicada por Marina Kraus. Sabíamos que tecnicamente éramos capazes. Estávamos confiantes de que a ascensão era execuível. No entanto, sem atingir o objetivo, decidimos não arriscar e iniciar a descida. A razão? O tempo. Normalmente, depois de uma frase como esta, segue-se uma descrição de um arrefecimento súbito, vento e outras coisas. Aqui foi o oposto. Ficou verdadeiramente quente. O sol batia do céu, refletia-se na neve, transformando a encosta num forno. As pedras, que normalmente são seguras pelo gelo e pela neve, começaram a descongelar e a mover-se. Primeiro, são pequenas pedras, passam a zumbir, deixando sulcos na neve. Depois, maiores. As alpinistas notaram vários blocos de pedra grandes a passar por elas, pesados, do tamanho de uma cabeça humana ou maiores. Voam com um zumbido característico, chocam contra saliências, partem-se e desfazem-se numa chuva de fragmentos. Um destes pode matar instantaneamente, ou mutilar de tal forma que a pessoa fica indefesa. Temendo mais desprendimentos de pedras, elas desistiram do cume e pararam a subida. A decisão correta. Nas montanhas, o cume não é o mais importante. O mais importante é voltar vivo. Começa a descida. Vão encordada. Marina Kraus vai na frente, ou seja, mais abaixo na encosta. Ela desce pela corda, usando um dispositivo de descida. O metal esfrega na corda com um silvo característico. As mãos controlam a velocidade. Os pés apoiam-se na encosta. Os crampons procuram um ponto de apoio. Laura segue-a com um intervalo, técnica padrão. Um desce, o outro a segura de cima. Depois trocam. Lenta, metódica e seguramente. A uma altitude de aproximadamente 5.700 metros, ocorre a tragédia. Marina Kraus recorda: à medida que subíamos, a neve tornava-se cada vez mais macia e, no final, decidimos dar a volta. Descemos com a ajuda de parafusos de gelo. Durante a terceira descida, de repente, começou um desprendimento de pedras. De repente é a palavra-chave. Não houve aviso. Não houve um estrondo crescente. Simplesmente, a dada altura, uma massa de pedras soltou-se da encosta. Voaram encosta abaixo com um rugido, varrendo tudo no seu caminho. Cheguei ao ponto seguinte e estava a fazer a segurança. A Laura vinha atrás de mim. E então vi uma pedra enorme soltar-se da encosta e atingir a Laura, projetando-a contra a parede. O impacto foi terrível. Uma rocha do tamanho do tronco de um adulto a voar a uma velocidade enorme. Atingiu Laura diretamente na cabeça. Capacete? Sim, ela estava a usar um capacete. Mas há impactos contra os quais um capacete não protege. Há uma força contra a qual o plástico e a espuma nada podem fazer. A partir desse momento, ela deixou de se mover. De longe, não consegui ver qualquer sinal de ferimento. Chamei por ela. Não houve resposta. Vi que a pedra a tinha atingido diretamente na cabeça. Marina grita. A voz falha. O vento leva as palavras. Silêncio em resposta.
Laura está pendurada na corda, imóvel. Os braços caem inertes, a cabeça está inclinada. No momento do incidente, Marina Kraus não tinha corda para chegar à sua parceira ferida. Elas estavam a trabalhar com 2 cordas, mas entre os pontos de segurança há um abismo de várias dezenas de metros de encosta íngreme e perigosa. Durante várias horas, ela tenta subir até Laura. Procura caminhos, tenta atravessar a encosta. Mas a complexidade do terreno e o contínuo desprendimento de pedras, as pedras continuavam a cair com uma regularidade assustadora, tornam isso impossível. Cada tentativa de subir corre o risco de terminar numa queda ou ser atingida por uma pedra. Marina percebe: se ela morrer aqui, ninguém saberá o que aconteceu com Laura. Ninguém virá em auxílio. 2 alpinistas simplesmente desaparecerão na encosta, e pronto. Ela chega à conclusão: a única forma de ajudar é chamar os socorristas o mais rápido possível. Sem conseguir chegar a Laura, ela deixa onde está após o impacto e começa a descida sozinha. Aqui é importante entender o contexto. As 2 alpinistas estão numa encosta íngreme e tecnicamente complexa. A inclinação é superior a 60 graus em certas secções. É quase uma parede vertical. Sem corda, não se passa por ali. Mesmo com corda, cada movimento é um risco. Laura é atingida na cabeça por uma pedra enorme, após o que não se move nem responde à voz. As pedras continuam a cair perto de Marina. Ela ouve o seu zumbido, vê-as passar a poucos metros, deixando marcas na neve. Qualquer uma pode atingi-la. Elas estavam a fazer a ascensão em estilo alpino, ou seja, com um mínimo de cordas e equipamento, de forma leve. Esta é uma prática comum, especialmente para os alpinistas alemães. Rápido, eficiente, sem peso extra. Mas isso significa: não há cordas sobressalentes, não há grande quantidade de equipamento para uma operação de resgate. Vendo que a sua parceira estava ferida, que o desprendimento de pedras continuava e que não tinha corda, Marina toma a decisão de descer e pedir ajuda. Por um lado, poderia ela ter subido até Laura e verificado o seu estado, talvez prestar os primeiros socorros? Provavelmente sim. Isso exigiria várias horas de escalada perigosa, sem segurança, por uma encosta onde a qualquer momento poderia começar um novo desprendimento de pedras. Corria o risco de cair ou ser atingida por uma pedra? Sem dúvida, corria um grande risco. Poderia ela, sozinha, evacuar Laura? Claro que não. Descer uma pessoa de tal altitude por uma encosta daquelas é um trabalho para uma equipa de socorristas com equipamento especial. Uma pessoa sozinha é fisicamente incapaz de o fazer. A frase-chave: Marina Kraus percebeu que a única hipótese de sobrevivência para Laura era uma evacuação aérea urgente. Como ambas são alpinistas alemãs, a maioria das suas ascensões foram feitas nos Alpes. E lá, o serviço de resgate funciona a um nível muito elevado. Socorristas qualificados, em caso de emergência, geralmente chegam aos feridos em poucas horas e por vezes mais rápido. Nos Alpes, funciona assim: uma chamada e 1 hora depois, um helicóptero já está a pairar sobre a encosta. Um socorrista desce por um cabo, imobiliza o ferido, puxam ambos para cima, levam-nos diretamente para o hospital. O sistema está afinado até ao automatismo. Lá, existe tecnologia moderna, capaz de voar com relativa segurança a grandes altitudes. Por inércia, Marina começou a agir da forma habitual. Tentou chamar os socorristas o mais rápido possível. Só que ela não teve em conta uma coisa. Isto não é a Alemanha, nem a Áustria, nem a Suíça. É o Paquistão. E as operações de resgate lá estão a um nível completamente diferente. Marina desce mais. Cada metro é conquistado com esforço. As mãos tremem, não de frio, mas de estresse. Na cabeça, só uma coisa se repete: mais rápido, mais rápido, mais rápido. Quanto mais rápido descer, mais rápido chegará a ajuda. Maior a probabilidade de Laura sobreviver. Mais abaixo, é encontrada por outros alpinistas e levada para um acampamento seguro.
Lá, ela contata os coordenadores, explica a situação. A partir daí, começa a operação de resgate. E, como se pode adivinhar, ninguém chegou a aproximar-se do corpo de Laura Dahlmeier. Se morreu no local, se ficou ferida ou se apenas perdeu a consciência, não se sabe. Pela descrição de Marina Kraus, o mais provável é que a morte tenha sido instantânea, mas não há 100% de certeza. E isso significa que permanece uma questão que ninguém quer fazer em voz alta. E se ela estava viva? E se estava ali deitada, imóvel, mas ainda a respirar, ainda a sentir? E a cada hora que passava, as suas hipóteses diminuíam. Como Marina Kraus esperava, o helicóptero, claro, não chegou imediatamente para buscar Laura. As aeronaves militares paquistanesas não conseguiram levantar voo devido à má visibilidade, chuva e vento forte. O tempo no Karakoram muda em minutos. Um céu limpo transforma-se num véu cinzento. O vento intensifica-se a tal ponto que um helicóptero simplesmente não consegue manter-se no ar. A visibilidade cai para zero. Os pilotos recusam-se a voar, não por cobardia, mas porque seria suicídio. Isso significa que Laura enfrentaria uma noite fria a uma altitude onde a temperatura noturna desce consideravelmente abaixo de zero. -10, -15. E com o vento, a sensação térmica é de -30. Além disso, ela não tinha tenda nem saco-cama. Estava pendurada na encosta com o equipamento que vestia: fato de alpinismo, casaco de penas, capacete. Mas sem proteção contra o vento, sem possibilidade de se aquecer, isso não significa nada. O frio penetra através de todas as camadas. O corpo começa a perder calor. Primeiro, as extremidades ficam dormentes. Depois, o batimento cardíaco abranda. Depois, vem a hipotermia. E, obviamente, havia um ferimento grave devido ao impacto da pedra. Talvez um traumatismo craniano, talvez fraturas, talvez uma hemorragia interna, ou talvez tudo isso junto. Entretanto, 2 equipes, 4 alpinistas de nível internacional, 3 americanos e 1 alemão, muito provavelmente Thomas Huber, bem como 2 carregadores locais, tentam chegar até ela a pé. Mas isso leva muito tempo. Do acampamento base até ao ponto onde Laura se encontra, são vários milhares de metros de desnível e dezenas de quilómetros de aproximação. É preciso subir com carga, através de terreno complexo, em condições onde cada passo exige esforço. Escuridão, cansaço, ar rarefeito. A sua progressão foi travada pela escuridão e pelo mau tempo. Nas montanhas não se anda à noite, é demasiado perigoso, não se vê onde se pisa. É fácil errar o passo, cair e ir na direção errada. O presidente do Clube Alpino do Paquistão, Qarar Haidery, declarou: Laura continua a uma grande altitude e as suas hipóteses de sobrevivência são de 50%. O seu destino depende da misericórdia do tempo. 50%. Ou é uma formulação diplomática ou um otimismo sincero, porque, na realidade, as hipóteses eram menores, muito menores. Um traumatismo craniano, uma noite ao frio sem proteção, a ausência de assistência médica é uma morte quase garantida. No dia seguinte ao incidente, um helicóptero sobrevoou a área. Não conseguiu aproximar-se da encosta. Demasiado perigoso, vento demasiado forte. Mas, à distância, avistou a alpinista imóvel. Segundo eles, sem sinais de vida. Não é claro como, de uma grande altitude, se pode determinar se uma pessoa está viva ou não. Não se vê a respiração. Não se verifica o pulso. Movimentos, se a pessoa estiver inconsciente, não os haverá. Assim, foi feita a declaração de que ela estava, no mínimo, gravemente ferida. Mais uma vez, ninguém se aproximou do corpo. E a alpinista podia muito bem ainda estar viva. Podia estar ali em coma, em choque, inconsciente, mas ainda com o coração a bater. E a cada hora, o seu estado piorava.
Mas as operações de resgate começaram a ser rapidamente canceladas. Com base na descrição da gravidade dos ferimentos, feita pela sua parceira, presumiu-se que Dallmayr tinha morrido no local. A recuperação do corpo foi declarada impossível devido às condições difíceis no Pico Lailah, desprendimentos de pedras e mau tempo. Os alpinistas e socorristas foram mandados de volta. Desceram para o acampamento base, recolheram o equipamento e seguiram para suas próprias expedições. A proposta de utilizar socorristas e equipamento de outros países nem sequer foi considerada. Havia pessoas dispostas a ajudar. Havia helicópteros, havia especialistas, mas não foram autorizados a intervir. Há aqui um detalhe não óbvio, que não é mencionado na imprensa. O Pico Lailah fica na fronteira da Caxemira, onde ainda ocorrem conflitos armados entre o Paquistão e a Índia. De acordo com a lei paquistanesa, apenas helicópteros militares podem voar naquela zona. Isto não é apenas uma formalidade burocrática. É uma questão de segurança nacional, na perspectiva das autoridades locais. A fronteira é uma zona restrita, patrulhas, postos de controle. Os militares vigiam todos os movimentos. Um helicóptero estrangeiro nesta área é uma potencial ameaça, uma operação de reconhecimento, uma violação da soberania. O alpinista Stefan Nestler observou numa entrevista ao canal de televisão ARD que a situação política complicou a operação de resgate. Ele disse: "Esta é uma área politicamente extremamente explosiva. Apenas os militares paquistaneses estão autorizados a realizar voos de resgate lá, mas para isso é necessária uma autorização específica. E uma autorização é uma cadeia de aprovações, um pedido ao Ministério, daí para o Comando Militar, verificação, discussão, assinaturas, carimbos. Isso pode levar dias, e um alpinista ferido tem o tempo contado em horas. Por isso, pode levar muito tempo para os socorristas chegarem à vítima. Além disso, o risco de desprendimento de pedras nas montanhas do Karakoram neste verão é extremamente alto devido às altas temperaturas e à pouca precipitação. Os socorristas também corriam o risco de serem atingidos por uma pedra." O tempo piorou drasticamente. Nestas circunstâncias, outra operação de resgate seria irresponsável. Esta história lembra o caso de Natalia Nogovitsina, no Pico da Vitória. Lá também havia alpinistas italianos, socorristas italianos, helicópteros italianos, prontos para voar em auxílio. Equipamento moderno, pilotos experientes, prontidão total. Mas não foram autorizados a participar na operação. Em vez disso, enviaram para a montanha um helicóptero Mi-8, uma máquina que mal consegue subir acima dos 4.000 metros. Equipamento antigo, desgastado, não projetado para tais altitudes. Despenhou-se lá, juntamente com os socorristas. Morreram pessoas que estavam a tentar ajudar. Na história de Laura, parece que também há helicópteros e socorristas capazes de a descer. Mas só os militares podem voar, após um longo processo de aprovação. E enquanto essas aprovações decorrem, o tempo passa, as hipóteses diminuem, a vida esvai-se. Nos comentários, é comum encontrar a opinião: como assim? Não se pode descer toda a gente de helicóptero? Aquele helicóptero aterrou no cume do Everest, então todos podem ser salvos. Mas isso é um equívoco. Sim, um helicóptero aterrou no Everest, uma vez, em condições meteorológicas ideais, com o melhor piloto do mundo, numa máquina especialmente modificada, e foi um recorde, não uma operação de rotina. As condições meteorológicas em que os helicópteros podem voar são muito limitadas. Nas montanhas, isso acontece muito raramente. A janela de oportunidade pode durar algumas horas ou mesmo minutos. Se a perderes, tens de esperar pela próxima. E a próxima pode não aparecer durante vários dias. Além disso, helicópteros e principalmente pilotos capazes de voar em montanhas a grandes altitudes existem principalmente nos Alpes,
Alemanha, Suíça, Áustria, Itália, talvez França. E no Nepal, onde há muitos turistas abastados que pagam enormes quantias pela segurança. Lá, a aviação de resgate é bem financiada. O equipamento é atualizado. Os pilotos treinam constantemente. Nos outros lugares, ser resgatado por helicóptero a uma altitude acima dos 5.000 metros é mais uma questão de sorte do que um sistema. Pode ser que tenhas sorte, pode ser que não. Depende do tempo, da disponibilidade de equipamento, da situação política, de uma dezena de fatores que não controlas. E mesmo com o equipamento, não é nada fácil. O helicóptero precisa de pairar a uma altitude enorme, onde o ar rarefeito reduz a força de sustentação. A 6.000 metros, há a metade do ar que é ao nível do mar. As pás trabalham no limite, o motor ruge, a máquina treme. Pairar perto de rochas, onde as correntes de ar o podem atirar contra a encosta. O vento nas montanhas é imprevisível, muda em segundos. Uma rajada forte pode simplesmente arrastar o helicóptero contra as pedras, ou virá-lo, ou atirá-lo para baixo. Depois, da máquina que paira milagrosamente, um socorrista tem de descer por um cabo. Ele fica pendurado sobre o helicóptero, balança, pode bater contra a parede, procura o ferido, imobiliza-o num arnês especial. Tudo isto a uma altitude onde cada movimento exige esforço, onde há pouco oxigênio, onde há frio, vento, perigo. Depois, ambos são içados de volta. O cabo estica-se, o guincho trabalha. E durante todo este tempo, o helicóptero tem de se manter no lugar, não se desviar, não cair. O piloto trabalha no limite da concentração. O mais pequeno erro é uma catástrofe. Sugerimos que se olhe novamente para as fotografias de cumes reais, por exemplo, o Pico Laila. Não são colinas suaves que as crianças desenham. São encostas muito íngremes, paredes praticamente verticais, cristas afiadas. Mostrem um lugar neste pico onde um helicóptero possa aterrar ou sequer pairar em segurança. Não existem tais lugares. A operação de resgate foi cancelada na noite de 29 de julho, apenas um dia após o incidente, mesmo que Laura ainda pudesse estar viva. A decisão foi tomada rapidamente. Talvez demasiado rapidamente. Mas quem pode julgar? A 30 de julho de 2025, o agente de Laura Dahlmeier anunciou a sua morte e revelou o seu testamento. Ele disse: Laura Dahlmeier expressou por escrito o desejo de que, num caso semelhante, ninguém deveria arriscar a vida para a salvar. Neste caso, o seu desejo era permanecer na montanha. Isso também vai ao encontro dos interesses dos familiares, que pedem encarecidamente que a última vontade de Laura seja respeitada. O testamento foi escrito com antecedência. Muitos alpinistas profissionais fazem isso. Eles conhecem os riscos, sabem o que pode acontecer e deixam instruções para o caso de acontecer. Assim, Laura Dahlmeier ficou para sempre nas montanhas. Tinha 31 anos, uma idade em que a vida está apenas a começar. Pela frente, décadas de oportunidades, descobertas, ascensões. Tudo se interrompeu num segundo. O alpinista Thomas Huber, que participou nas operações de resgate, acrescentou que não haverá tentativas de recuperar os seus restos mortais. Ele disse: tal operação seria arriscada para os socorristas, e todos nós sabíamos que a Laura nunca queria isso. Ela era uma rapariga da montanha e agora repousa numa bela montanha. Palavras bonitas, talvez até verdadeiras, mas por trás delas ainda se sente amargura, porque repousar numa bela montanha é um eufemismo. A realidade é esta: o corpo fica na encosta, congela lentamente, é coberto pela neve, torna-se parte da paisagem. Daqui a anos, restarão apenas ossos e equipamento. O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, declarou: como muitos no nosso país, preocupei-me com ela até ao último momento e esperava que fosse possível salvá-la após o trágico acidente durante a ascensão no Paquistão. Laura Dahlmeier era uma embaixadora do nosso país no mundo, um exemplo de uma vida pacífica, alegre e justa, sem fronteiras. É assim que ela será lembrada no nosso país. Palavras oficiais. Mas por trás delas há uma dor real. O país perdeu uma heroína.
A família perdeu uma filha. Os amigos perderam uma pessoa com quem subiam montanhas, riam à volta da fogueira, partilhavam planos. Quanto ao corpo, ela deixou em testamento que queria ficar nas montanhas. Tudo isto parece bonito, até romântico, mas no Paquistão é prática comum descer os corpos dos cumes. As autoridades não gostam que estrangeiros falecidos permaneçam no seu território. É mal para a reputação, mal para o turismo. Portanto, é bem possível que a sua última vontade não seja cumprida e que a desçam. Daqui a 1 ano, 2 anos, quando o tempo permitir, quando se encontrarem pessoas dispostas a fazê-lo por dinheiro. Embora ela esteja num local de muito difícil acesso e talvez não consigam mesmo chegar até ela. Nesse caso, ela ficará lá para sempre. Se compararmos esta história com a de Natalia Nogovitsina no Pico da Vitória, tanto num caso como no outro, surge uma escolha difícil, na qual os socorristas têm de arriscar as suas próprias vidas para salvar uma alpinista que, possivelmente, ainda está viva. No caso de Natalia Nogovitsina no Pico da Vitória, as operações de resgate duraram 2 semanas, talvez um pouco mais. Durante essas 2 semanas, o alpinista italiano Carlo Pinelli morreu, caiu ao tentar subir até Natalia. Um alpinista alemão sofreu queimaduras de frio, perdeu vários dedos. O parceiro de cordada de Natalia, Roman, também sofreu queimaduras de frio, nas mãos, pés e rosto. Um helicóptero Mi-8 com socorristas despenhou-se. A máquina não aguentou a altitude, começou a cair, chocou contra a encosta e desintegrou-se. 6 pessoas ficaram feridas, incluindo fraturas na coluna vertebral. Alguém ficou inválido para o resto da vida. No final, Natalia Nogovitsina não pôde ser salva. Morreu na encosta. E a sua morte, somaram-se as mortes e os ferimentos daqueles que tentaram salvá-la. No caso de Laura Dahlmeier, as operações de resgate foram canceladas no dia seguinte. Duraram apenas 1 dia, e durante esse dia não houve mais vítimas humanas. Ninguém morreu, ninguém ficou ferido, apenas uma perda, a própria Laura. Que conclusão se pode tirar? A mais simples, lê-se nos comentários a estas notícias. Não vale a pena salvá-los, foram eles que se meteram nisso. Para que arriscar a vida dos socorristas por aqueles que conscientemente correm riscos? Não se pode concordar com esta conclusão. É preciso salvar todos, porque se começarmos a escolher quem salvar e quem não, com base no facto de a pessoa ser culpada ou não pela sua desgraça, deixaremos de ser humanos. Um alpinista caiu. A culpa é dele? Não o salvamos? Um turista perdeu-se. Foi estúpido? Que se desenrasque. Uma criança caiu num poço. Os pais foram descuidados? Problema deles? Não. É preciso salvar todos. É a base da humanidade. Mas os socorristas devem avaliar os riscos de forma realista. Se eles entenderem que a operação de resgate levará a novas vítimas humanas, então não vale a pena correr esses riscos. Porque perder 10 pessoas para salvar uma, que quase não tem hipóteses de sobreviver, não é heroísmo. É um desperdício de vidas sem sentido. É uma decisão terrível. Ninguém a quer tomar, mas por vezes é necessário. E quem toma tal decisão viverá com isso para o resto da vida. Acordará à noite a pensar: e se fosse possível salvá-la? E se houvesse uma hipótese? Para que estes riscos diminuam, é preciso elevar o nível das operações de resgate. E para isso, é preciso elevar o nível dos socorristas e do equipamento. No mesmo Nepal, aliás, que não é o país mais avançado tecnicamente, os alpinistas são resgatados de altitudes até 7.000 metros com bastante regularidade. E isto é feito de forma contínua. Existem empresas de resgate privadas especializadas em operações de alta altitude. Existem pilotos experientes que conhecem as montanhas, conhecem o tempo, sabem como agir. Nos Alpes, os helicópteros de resgate chegam aos feridos em pouco menos de meia hora. O sistema funciona como um relógio. Chamada, descolagem, resgate, hospitalização. Tudo está afinado ao mais ínfimo detalhe.
Anualmente, salvam-se centenas de pessoas. Há países e montanhas onde as operações de resgate ocorrem de forma verdadeiramente rápida e a um nível elevado. Mas isso está longe de acontecer em todas as cordilheiras. O Karakoram, o Pamir, as áreas remotas dos Himalaias, lá tudo é diferente. Lá estás por tua conta. A ajuda pode não chegar de todo, e isso é um grande problema. Talvez sejam necessários acordos internacionais sobre operações de resgate. Talvez sejam necessários fundos especiais que financiem a criação de bases de resgate em áreas remotas. Talvez seja preciso treinar mais socorristas locais, equipá-los com tecnologia moderna. Enquanto isso, todos os que vão para as grandes montanhas devem entender: estás lá sozinho. A ajuda pode não chegar. E a única coisa com que podes contar são as tuas próprias habilidades, experiência e sorte. Laura Dahlmeier entendia isso. Era uma profissional do mais alto calibre. Conhecia os riscos, estava preparada para os aceitar. E enfrentou algo contra o qual nenhuma preparação protege: o puro e cego acaso. Uma pedra voou na sua direção. Não um pouco para a esquerda, não um pouco para cima, mas exatamente para onde ela estava. 1 segundo, e tudo foi decidido. É assim que são as montanhas. Elas não perdoam, elas não escolhem, elas simplesmente existem. E se decides ir para lá, aceitas as suas regras.